Amém. Deus seja louvado com a sua presença. Se for pedir para vocês vir um pouco mais para frente, vocês podem vir? Vai ficar todos desse lado aqui. Mateus, está bem posicionado ali? Muito bem. Meu querido, põe aquela música para a gente aí, Supermissão. Vamos cantar uma música aí, relembrar um pouquinho dos anos 90. É uma música que fala justamente o tema que nós vamos abordar essa noite, Supermissão. Vamos colocar de pé cantar essa música. Não sei quantos conhecem. Se você não conhece, se você conhece, vai relembrar aí os anos 90 aí, 95. Vamos dar as mãos, agora é a hora. Não dá pra entender, o mundo está louco. O que se vê acabou, e dizem que a paz acabou. Uma mensagem de esperança, Jesus nos confiou. Convidar aqui a Laura, ela vai contar um depoimento que Deus tem feito na vida dela e o que poderá fazer mais e mais nas nossas vidas. Mas é verdade, Deus tem um carinho muito especial. Deus tem um carinho muito especial por cada um de nós, né? Não só nós que estamos aqui, que já faz parte da família de Deus, mas aqueles amigos que estão em outras igrejas não adventistas, como a Bíblia diz, que convém chamá-lo. A gente tem muitos amigos, né, de fé, que estão em outras religiões, e eu creio que realmente, na hora certa, no tempo certo, eles vão vir. E vai estar com a gente lá no céu. Amém. E esse testemunho que eu quero dar tem muito da minha vida. Muito que Deus já fez comigo. Muito. Eu acho que chegou a hora de eu parar de me esconder e realmente fazer o que Deus me pede. Sei há muito tempo o que Deus já falou comigo, a unção que Ele me deu. Está tudo preparadinho. Lembre de Davi, né? Quando Deus ungiu Davi, e Davi foi cuidar de ovelha, e chegou na hora certa, aí ele começou o trabalho, né? O que eu quero falar para você... Daniel, mas olha, mais rapidinho, né? Mas hoje a gente pode fazer uma pequena vigília, não pode? É brincadeira, mas por mim eu fazia, né? Eu vou contar uma conversão da minha concunhada. E ela se converteu pelo testemunho do meu pai. É lindo o testemunho do meu pai. Ele não vive mais, descansa no Senhor. A minha mãe também descansa no Senhor há muitos anos.
mas foi ele que nos guiou esse caminho. Eu sou muito grata ao meu pai e minha mãe. Ali a gente morava ali, não sei quantos conhecem ali aquela, eu posso dizer, uma bocada ali mesmo, naquele São Carlos. Eu nunca, gente, eu não morava, sempre eu morava para a cidade, né? Quando eu casei, aí eu tive de descer para cá, aí foi difícil, né? E os negócios apertou e meu esposo, realmente, o primo dele tinha casa, a gente também não sabia o ambiente, foi muito difícil. Mas, quando Deus leva, é porque Deus tem uma missão, né? Eu agradeço a Deus porque ali a gente fez algum trabalho com jovens, né? E até hoje eu encontro casados e lembra daqueles trabalhos que a gente fez. Resumindo, vamos no ponto-chave. A minha cunhada, ela tinha uma vida muito difícil, eu tinha a minha. Naquela época eu estava com um problema mesmo sério, mas a fé ali em Cristo e trabalho missionário. Sempre eu fui missionária, desde jovem. Desde a minha juventude foi para Deus. E então, um dia, a minha cunhada chega em casa, ai, Val, Deus me defenda, Deus me defenda. Eu falei, o que é, Estevita? Não, fui numa igreja, nunca mais eu voltarei. Falei, tá, mas como a gente já está no sangue, qualquer entradinha é evangelismo. Não me pergunta como foi que eu entrei no evangelismo com ela. Eu sei que eu penso que a conversão do meu pai é muito marcante, aí eu devo ter começado, né, e entrei nesse testemunho do meu pai. Eu falei, gente, mas aí eu comecei a contar, eu não vou contar. Outra conta. Aí eu contei o testemunho do meu pai. Aí ela ficou assim. Quando eu fechei a boca do testemunho do meu pai, ela disse assim, Val, a partir de agora, eu sou uma adventista. Amém? Amém. Eu falei, você já é uma adventista? Estevita, que bom! Então eu preciso já começar a te dar um estudo que você vai se batizar, né? Comecei o estudo com a minha acompanhada, ela se batizou, não sou muito de guardar data, mas eu acho que já tem uns 20 anos que ela está firme nas promessas da volta de Jesus. Amém. E fazendo o trabalho de Deus na igreja e levando o evangelho da maneira que ela recebeu, ela também está sendo usada por Deus. Amém. Isso aqui é para você e eu não parar. Quem já está na missão, parece que bateu tudo direitinho, o hino do Daniel, aquele que você escolheu. Estava ali, eu falei, gente, as coisas estão assim encaixando. É que nós não podemos desanimar da mensagem do Senhor. Vou encerrar por aqui, porque o Daniel precisa falar, mas esse pequeno testemunho vocês levam com vocês, porque o do meu pai está aqui. E esse testemunho me fazia a levar o evangelho. Às vezes é uma coisa simples que a gente acha que não é nada, mas se a gente, no sermão, a gente pode pegar uma palavra e aquela palavra vai fazer Então, medita nessas poucas palavras que a gente falou, que a bênção já aconteceu no coração de cada um de nós. Amém? Obrigado pela irmã Val, pelas palavras, e que Deus verdadeiramente possa abençoar a sua vida e as nossas vidas. Amém. Igreja, quantos trouxe Bíblia essa noite? Ou no seu celular também. Se você não tiver Bíblia, a igreja pode te emprestar, mas abre em Atos, capítulo 12. O tema dessa noite é a missão. Eu não sei se você já leu esse capítulo em algum momento, mas a gente vai ler ele todo. É 25 versos apenas, tá? E a gente são 8h45. Até 9h10 a gente encerra o culto, tá bom? 9h10, 9h10 a gente encerra tudo aí. Atos capítulo 12. O título da nossa mensagem, missão, a época. Ou seja, algo que era daquele período e tem a ver com o nosso dia de hoje. Atos capítulo 12. Vou esperar você achar aí, abrir a palavra do Senhor. E esse culto de hoje está sendo gravado.
tá? Posteriormente vamos postar no canal Voz Ativa. Se você não é inscrito no canal, você que está aqui na igreja aqui hoje, depois você pode acessar no seu celular aí, canal Voz Ativa, e coloca Daniel Martins. Lá atrás tem lá um logotipo, está escrito lá, canal Voz Ativa Daniel Martins, e você poderá ter acesso a esse culto e outros cultos que foram gravados que está lá. Esse é o 25º vídeo para o canal. Atos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 25. Amém? Amém. Com a palavra de Deus aberta, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos conversar com Deus. Santo Deus, querido Pai, nós iremos fazer a leitura da Tua palavra e rogamos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura, nos ilumine neste momento, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Atos 12, a partir do verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar. Ou seja, passou a perseguir. Verso 2. Fazendo passar a fio a espada Tiago, irmão de João. Então ele mandou matar Tiago a espada. Verso 3. Vendo-se isto agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Verso 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então aqui eu paro um pouquinho aqui no versículo 4. 16 soldados, ou seja, uma escolta de 4 soldados, cada ponta dessa cadeia. E posteriormente eram 16 soldados para guardar uma pessoa só. Verso 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja a favor dele. Olha o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro que estava o quê? Dormia entre quantos soldados? 2. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro aqui estava amarrado numa corrente de ferro e bola de ferro, literalmente. É uma corrente e bola de ferro pesada. Se hoje fizesse isso com todos os presos, ninguém ia fugir. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio aqui um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, despertou dizendo: levanta, vamos mais depressa. Então entre e vamos embora. Deus deu as mãos para ele. Então ali, versículo 8, disse o anjo: cinja a calça, pega tudo e vamos sair agora. E Pedro então saiu. Verso 9. Então saindo seguia, não sabia o que estava acontecendo, se era real, se era um sonho, se era um anjo. E então ele pensou que era uma visão. Verso 10. Depois de terem passado a primeira porta, a segunda a sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, saindo enveredado por uma rua, e o anjo então foi embora, sumiu. Verso 11. Então Pedro caiu em si dizendo: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que era cogminado, e ali muitos estavam orando ali. Marcos e outros estavam congregando e oravam ali. Versículo 13. Quando ele bateu a porta, veio a criada chamada Rosa, ver quem era, reconheceu, ela ficou tão alegre que ela reconheceu a voz de Pedro, e aí então, ao invés dela abrir a porta, não, ela foi anunciar que Pedro estava lá. Aí então eles disseram assim, os demais estavam orando: você está louca? E ela, porém, pensou: não, é Pedro sim. Então eles insistiram: não é o anjo. Entretanto, eles foram e Pedro continuou batendo. Versículo 16 fala isso. Abriu e viu, ficaram todos admirados, ficaram com medo, atônitos. Aí Pedro falou o seguinte: fez um sinal ali, ficou em silêncio para que todo mundo se calasse, contou como o Senhor tirar ele da prisão e acrescentou: agora anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Verso 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Verso 19. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submeteu as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas
e descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou algum tempo ali. Sabe o que Herodes fez aqui no versículo 20? Mandou matar todos os soldados. Esses soldados têm que parar com a vida. Verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Sírio e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blas, que é um alto funcionário. Ele e depois o camarista do rei pediram reconciliação, porque a sua terra abastecia o país do rei, ou seja, um dependia do outro para a sobrevivência. É que naquela época teve uma grande seca, estava uma grande crise de fome, então aqueles dois países vizinhos tinham comida. Então o rei foi lá para fazer, porque eles queriam fazer uma conspiração para tirar Herodes do poder. Então eles fizeram ali meio que um acordo, um tratado, para que pudesse ficar em paz um com o outro. Agora vem o verso 21. E no dia designado, Herodes, vestido com traje real, assentado no trono, dirigiu-se a palavra a todos que ali estavam. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por ele não havido dado glória a Deus, e foi comido de vermes, e expirou. Verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, que é uma outra dupla, Saulo era Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo, cumpria a missão, voltado para Jerusalém, levando consigo ainda João, apelidado de Marcos. Nota, igreja, que ali estava alguém chamado Pedro. Vocês sabiam que Pedro era jovem naquele período ali? Pedro tinha 20 anos de idade. Eu fiquei pensando o seguinte: o que é hoje um jovem de 20 ou de 21 anos hoje? Será que teria uma mentalidade como Pedro teve no passado? A maioria dos discípulos de Jesus, a faixa etária entre 20 no máximo 21, não chega a 23 anos de idade. Essa é a faixa etária deles. E vivia agora a mente com cheio de coisas na mente. Só que aqui Pedro já estava convertido de fato, porque um pouco lá atrás Pedro havia negado a Jesus. Quando ele ouviu as palavras de Jesus, Jesus falou o seguinte: quando o galo cantar a terceira vez, da segunda para a terceira vez, você vai chorar amargamente. Sabe quando é que Pedro foi convertido? Em João capítulo 21 descreve que quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes ele fez essa pergunta. A partir desse momento, Pedro de fato foi transformado pelo poder de Cristo Jesus. E aí se tornou um dos grandes discípulos de Jesus. Em algum momento aqui, as pessoas estavam ali orando. E Herodes queria matar Pedro. Mas Pedro falou o seguinte: ainda não chegou a minha hora, eu vou morrer quando estiver velho. E de fato se cumpriu assim. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu fiel a Deus, se tornou um grande pastor da igreja de Deus. Veja que Pedro agora estava preso, por quê? Ele estava pregando a palavra de Deus. E a cadeia daquela época não é uma cadeia como hoje aí, onde alguns escolhem ar-condicionado, escolhem TV, vídeo, nada disso. Ou seja, se a pessoa tem uma faculdade, ele tem uma cadeia diferenciada. Se ele não tem, ele fica tumultuado entre outros. Não. A cadeia de Pedro daquela época era um buraco, uma masmorra, literalmente. Eles cavavam um buraco bem no fundo da rocha, não tinha janela como essa, a luz era uma luz do sol bem fraquinha lá em cima, era tudo de pedra. Então naquele buraco ali minava água. Então imagina o frio, imagina agora a umidade, talvez tinha até mofo naquela cadeia, mas estava Pedro tranquilo. Agora chega o anjo de Deus, falou: vou lá libertar o meu filho. O mesmo anjo que teve retirando a pedra para o filho de Deus sair para fora, foi o anjo que foi lá libertar Pedro. E agora você vai embora. Passou por 2 portas, na terceira porta ele ficou assim pensando: será que isso é real? É como se fosse assim, alguém pedir para você beliscar a pessoa para saber se é real. Quantos aqui, quando era pequeno, recebeu aquele beliscão que ficou marcado no seu braço? Alguém já recebeu esse beliscão? Eu me lembro que quando eu era pequeno,
me deram um beliscão assim que ficou verde, porque aquilo com aquela ferida assim, que a pessoa fez assim, lembra lá do seriado do Chaves, né? Igual o seu Madruga faz com o Kiko, até entortar o braço, é dessa forma. É como se alguém estivesse falando assim, ó, me belisca para saber se isso é real. E agora Pedro liberto. E agora Herodes ficou tão nervoso, tão bravo, que ele mandou fazer inquérito, pesquisar se aquilo era verdade. E manda matar os 16 soldados que ele estava. Mas é uma prática de Roma. Porque Atos capítulo 16 diz, versículo 27 até o verso 34, quando Paulo e Silas estavam presos, depois de ter recebido várias chibatadas, por ter falado de Deus para as pessoas. E agora houve um grande terremoto, as cadeias se abriram e todos os presos tinham liberdade para sair. Mas ninguém saiu. Quando o soldado tirou a espada para se matar, porque ele sabia que a corte de Roma ia castigar ele, Paulo e Silas bradou: ei, não faça nada a você, porque todo mundo está aqui. E a história diz, a palavra de Deus, que aquele carcereiro entendeu quem era Paulo e quem era de fato Pedro. E então, naquele momento ali, ele começou a falar de Jesus para ele. Aquele carcereiro levou Paulo e Silas para casa, e a história termina dizendo o seguinte, que o carcereiro e toda a sua família aceitou a Jesus como o Senhor, como Salvador, e foram batizados nas águas. Esse é o poder transformador de Jesus. Pedro, se você pegar um pouco da história de Pedro atrás, ele é um camarada impulsivo, um camarada que falava palavrão, um camarada que tinha dupla face. Esse era Pedro. Andou 3 anos e meio com Jesus, mas ele era apenas convencido da verdade, não convertido. E Jesus mudou a vida de Pedro. Agora, quando eu peguei esse livro aqui, esse livro aqui é Atos dos Apóstolos, aliás, um omelete com um comentário teológico do pastor Mário Oliveira, e aqui Mário Veloso, aliás, ele comenta da história de Herodes. Eu não vou ler por causa do tempo, mas é uma história bem sinistra, porque Herodes, ele nasceu e a sua família fez um acordo com Roma. Me permita ler só um trechinho para vocês aqui, porque é muita informação. Um dia alguém falou assim: olha, você precisa de gravar bastante coisas. Por mais que você lê, estude, nem tudo você consegue gravar, não é verdade? Tem muita coisa que você precisa de ter um esboço para você ler. E aqui diz assim, ó: Lucas deixa Saulo e Barnabé em Jerusalém para contar o fato que estava ocorrendo naqueles dias. O rei Herodes Agripa I, a sua história é muito interessante. Nasceu no ano 11 a.C. Seu pai era Aristóbulo. Se você aí pretende ter filho, pode colocar o nome se for menino, Aristóbulo, tá? Um nome bem, bem interessante. Filho de Herodes o Grande, que procurou matar Jesus quando era nascido em Belém, mas ele foi assassinado no ano 7 depois de Cristo. Agripa tinha 4 anos. Sua mãe enviou para Roma para que ele crescesse e fosse educado pelo Império de Roma. Naquela época, a família era Cláudio, que tinha o nome, o outro filho de Calígula, que era sobrinho neto do imperador Tibério. Herodes, posteriormente, ele ficou apenas 7 anos no poder, do ano 37 até o ano 44. E do ano 44 a 45 houve fome e aquecimento global naquele período, daquela história. Aí diz que Herodes então começou a perseguir os cristãos, começou a matar, mandou matar Tiago a fio da espada. E ali era a festa do pães asmos. Porém, a Bíblia diz que Deus usou o anjo para libertar Pedro. E no final, a história termina dizendo que houve um alvoroço naquela prisão, porque Herodes mandou fazer uma inspeção, e depois o anjo do Senhor veio e matou a Herodes. Por quê? Herodes, ele, ao invés de glorificar a Deus, ele começou a glorificar a si próprio. Ele se dizendo que era Deus: eu agora sou Deus, eu agora consigo fazer as coisas. Aqui entra a palavra orgulho. O orgulho humano tem derrubado muitas pessoas. Quer ver uma coisa só? Quando você convida alguém para entregar a vida a Jesus Cristo, há uma grande reluta, há uma grande batalha.
Quando você convida alguém para estudar a palavra de Deus, para conhecer melhor o plano da salvação, que é Jesus Cristo, muitos dizem assim: não tenho tempo, eu já tenho a minha religião, eu já conheço sobre Deus. Eu pergunto, será que de fato a pessoa conhece sobre Jesus? Conhece o Jesus que pode libertar qualquer pessoa? Em 2008, quando eu fiz o estudo bíblico com o Alex, lá na região de Cotia, no bairro Atalaia, o Alex usava droga pesada, cocaína, heroína. E aí um dia ele chegou muito louco na sua casa e fez um voto a Deus: se o Senhor é Deus e me libertar disso, eu vou te servir. Aí a igreja adventista do bairro da Graça começou a ajudá-lo com visitação, oração. A gente começou com uma série de estudos bíblicos com ele. E no final daquele ano de 2008, o Alex entregou a vida a Jesus Cristo. Um baita de um moreno forte, hoje está lá servindo ao Senhor com a sua família e seus filhos. Isso foi 2008, já estamos já em 2024. Quando a pessoa dá uma oportunidade para alguém ajudá-lo, mostrar o que é Jesus, porque eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém. Quem tem o poder para mudar é Jesus Cristo. Portanto, por isso que eu sempre me ofereço para a disposição dos amigos, das amigas, que desejam conhecer mais sobre Jesus. Eu apresento Jesus que pode mudar a sua história. Ele está disposto a mudar qualquer história de pessoa. E a Bíblia termina dizendo aqui que Pedro saiu feliz, todo mundo saiu feliz, continuou a pregar o Evangelho, mas essa história começa lá em Atos capítulo 2, um pouco antes, vem o capítulo 1, quando Cristo falou: fique no lugar aqui, todo mundo orando para a descida do Espírito Santo, e depois vocês vão cumprir a missão. Em Atos 2, Pedro faz um grande discurso, só que esse discurso que Pedro fez foi um sermão só, que no final muitos perguntaram: Pedro, o que eu faço então? Arrependa e confesse os pecados, sejam batizados em nome de Cristo Jesus, e então recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É você receber o Espírito Santo para você evangelizar, para você falar do amor de Deus para as pessoas, seja nações ou países, ou seja na sua localidade. E agora então aqueles 3.000 pessoas aceitam Jesus como o Senhor Salvador, e começa a discorrer no capítulo 3, 4, capítulo 5, capítulo 11 de Atos, e chegamos ao capítulo 12, que Pedro continuou pregando. Em algum momento no capítulo 3 e capítulo 4 de Atos, alguém chega para ele e fala: me dê um dinheiro. Ele falou: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou. Levanta, estou na tua caminhada. Ou seja, só a sombra de Pedro curava as pessoas. Será que é a sombra dele? Não, é o poder do Espírito de Deus na vida de Pedro, porque Pedro passou de fato a ter uma vida mudada e transformada por Jesus Cristo. Você que está me ouvindo aqui hoje, essa noite, e você que irá ouvir no canal Voz Ativa também, o mesmo poder que está à disposição, que esteve com Pedro lá atrás, está à nossa disposição hoje também. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus Cristo, entender de que nós temos um céu a ganhar e não um fogo que será para o inimigo. Terminando essa mensagem, essa reflexão, 4 lições básicas eu e você podemos aprender aqui hoje. Primeira coisa, comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus para ser um vencedor e uma vencedora em Jesus Cristo. Essa comunhão começa pela oração. A igreja estava o quê? Em oração por Pedro e toda a sua família. Aqui nós estamos num grupo aqui hoje, não sei, depois o irmão Junão conta pra gente quantas pessoas tem, mas acho que talvez ter umas 20 e poucas pessoas aqui hoje. Mas se cada um de nós tivermos a comunhão com Deus em casa. O que é a comunhão com Deus em casa? Quando você levanta pela manhã, ora. Quando você estuda a palavra de Deus. Quando você vem à igreja, no culto de quarta-feira, sábado pela manhã às 10 horas, e no culto de domingo às 19 horas. Aí você enche de Deus. E agora você leva essa mensagem para outras pessoas. Isso é comunhão com Deus. Você que está aqui me ouvindo essa noite, se você quiser conhecer melhor o plano da salvação de Jesus Cristo, eu me ofereço para ajudar você
a entender um pouco sobre isso, a conhecer melhor o plano de Deus, a entender de que um dia, para você estar no céu, você precisa conhecer o plano da salvação, que é Jesus Cristo, aceitá-lo como o Senhor e Salvador, se batizar nas águas e manter a comunhão com Deus até o fim. Segunda lição que eu aprendo nesse sermão aqui, nós precisamos ter confiança. Quando Pedro estava preso, como é que ele estava? Ele estava desesperado? Como é que ele estava? Como ele estava, igreja? Estava o quê? Dormindo. Estava tranquilo. Porque alguém estava o quê? Intercedendo por ele. Essa noite eu recebi uma mensagem, na noite anterior, passada, um irmão, era 2 da manhã, depois foi 3 e pouco da manhã, falou assim: irmão, acabei de ajoelhar e orar por você e família e por outros irmãos também. Lembra daquela música do Nados Portugal? Tem alguém orando por mim? Então devemos orar um pelo outro. A segunda coisa aqui é confiança em Deus. E Pedro confiou totalmente. A terceira lição, que Pedro, depois de ter sido transformado, ele foi fiel a Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus também. É a última lição que nós aprendemos desse sermão, é a missão. É a missão que eu e você devemos ter. Por isso que eu cantei esse hino super missão. Talvez você nunca ouviu, mas para os irmãos já desde 1500, vamos dizer assim, brincando a data, dos judeus de mais de longa data, vai entender que esse hino é um hino bem antigo, mas um hino que fala o quê? Uma realidade. O mundo está louco, as pessoas estão cada vez mais se debatendo entre si, e nós, como povo de Deus, estamos fazendo o quê? Às vezes de braço cruzado, ou apenas querendo para nós. Nós precisamos acordar para a realidade. Jesus está voltando, e Ele quer que eu e você levemos essa esperança de Jesus para as pessoas. Eu quero terminar lendo com você Romanos capítulo 8. Avança um pouquinho na sua Bíblia aí, Romanos 8, versos 37 a 39. Eu e você precisamos entender de que só com Jesus é que conseguiremos ser vencedor ou vencedor. Romanos 8, verso 37 até o 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Verso 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. O que separa nós de Deus mesmo é nós mesmos. Mas Deus fala: filho, eu não quero que você se separe de mim. Eu quero que você viva para mim. O Gabriel irá cantar uma música agora. A minha pergunta que eu faço para todos aqui essa noite é o seguinte: você quer estar de qual lado quando Cristo voltar? Você quer estar do lado direito, quando Ele vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, e entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo? Está lá em Mateus 25, 34. Jesus vai colocar as ovelhas à direita e Ele vai colocar os bodes à esquerda. A esquerda será para o lago de fogo, a direita será para a vida eterna. De que lado você gostaria de estar? Jesus nos deu uma missão para que eu e você cumpra. Essa missão é de buscar a Deus, confiar em Deus, ser fiel a Deus e cumprir a missão, a parte que nos cabe, que nos corresponde, de levar a esperança que é Jesus para as pessoas. Se esse é o desejo seu, se esse é o meu desejo, se é o nosso desejo, eu te convido essa noite, em nome de Jesus, a sair daqui com uma forma de pensar, de uma análise diferente, dizer o seguinte: eu quero conhecer melhor Jesus, eu quero viver com Jesus, eu quero estar com Jesus. Quantos querem estar com Jesus brevemente no céu? Que Deus abençoe a sua vida e que você saia aqui hoje dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. Enquanto ele canta essa música, abra o coração para Jesus e deixe Ele ser o primeiro
porque em breve tudo que está aqui vai ser queimado, destruído. Não vai levar nada disso para o céu. Vamos levar para o céu o caráter e a família. E que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida e a nós, em nome de Jesus, essa noite mais uma vez. Tanta gente sem direção, pelas ruas eles estão, buscam abrigo, estão feridos em aflição, sem amor, sem atenção, que desespero. É uma emergência, Deus. Lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Chora um filho, volta ao lar. Chora um filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem suas mãos. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Sem respeito, se esqueceram uns dos outros. Geração desamparada, sem saber que existe um Deus e sua glória. Anjos choram pelo filho que se perdeu. Chora o filho, volta ao lar. Chora o filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem a sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Ouça Deus te falando, você é a mão que vai trazer essa pessoa de volta para a casa do Senhor. Filho, me dê sua mão. Hoje talvez você seja essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Deus, Ele está pedindo a sua mão para voltar. Não hesite, entregue sua vida a Cristo. Filho, me dê
Que Deus seja louvado com a sua presença, que Deus abençoe a sua vida e que Deus dê força para a gente prosseguir a caminhada até a volta gloriosa de Jesus. Nessa oração final, eu gostaria de convidar você que deseja vir à frente, receber uma oração especial pela dificuldade que você tem passado, que eu tenho passado, mas Deus sabe o que é melhor para todos nós. E se você sentir-se tocado pelo Espírito de Deus, vem aqui à frente em nome de Jesus e vamos orar ao nosso Deus essa noite, suplicando para Ele a bênção e o poder dos céus sobre a nossa vida. Oremos. Santo Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom e continuará sendo bom e fiel para conosco até a volta de Jesus. Mesmo nós não temos sido às vezes fiel para contigo, falho pecador que somos, mas rogando o teu perdão, a tua graça, a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus em nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece a nossa necessidade espiritual, física, emocional e material. E rogamos que o Senhor Deus possa abrir as portas dos céus e derramar as bênçãos do Senhor sobre nós, para que através da vida de cada um de nós, o teu nome, ó Deus, seja glorificado e exaltado sempre, no nome de Jesus. Abençoe cada irmão e irmã que essa noite, jovem, criança, adulto, cada lá que é representado, que o teu Santo Espírito nos ajude ao ver essas imagens, ao ver a tua palavra, que possamos praticar e ajudar a quem precisar, não só da tua palavra, mas de uma ação social também. Rogamos a tua paz, a tua bênção, o teu perdão, a tua restauração em nossas vidas, em nossas famílias, no nome de Jesus. E suplicamos que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada filha e filho do Senhor aqui essa noite, que saia daqui transformado, revitalizado pelo poder glorioso de Cristo Jesus. Perdoa, restaura, nos dê a tua paz, abençoa aos irmãos que não vieram, os que estão aqui, e as famílias aqui representadas, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, livre do mal, dos perigos, e nos dê a tua paz. É que nós suplicamos, as agradecemos, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Deus abençoe vocês, uma feliz noite. Estarei à porta para cumprimentá-los.